Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. É muito bom estar sempre com vocês. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 1 até o verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Boaz foi até o portão da cidade, sentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-los a não ser você. Depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, eu não poderei resgatar, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel. Quando há resgates e permutas, quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e o entregava ao outro. Era assim que se confirmava o negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade, da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Então todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram casa a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho de Tamar, ou a filho que Tamar deu a Judá. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão poderosa, pelos ensinamentos tão profundos que o Senhor nos dá através de pequenos trechos das Escrituras Sagradas. Elas são tão palatáveis, Senhor, são tão boas. É uma delícia podermos nos alimentar com a Tua lei, com a Tua palavra, com a Bíblia Sagrada. E eu te peço que, por misericórdia, humildemente, que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos para transmitir aquilo que é desejo do Teu coração, que alcance a mente e os corações do Teu povo. Eu te peço isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto das Escrituras Sagradas a gente caminha para o fechamento. A gente caminha para o final desse livro. O Warren Wiersbe, ele comenta sobre o livro de Ruth, que o livro ele começa com luto, ele começa com sepultamento. Na verdade, esse livro começa com 3 sepultamentos. Morrem Elimeleque, morrem Malom e morrem Quilom. Mas esse livro, ele vai terminar com vida, ele vai terminar com alegria, vai terminar com o nascimento de Obed.
Então, um livro que começa com tristeza, com luto, com sepultamento, a Bíblia Sagrada, as linhas, as entrelinhas da Bíblia Sagrada nos levam a conduzir a um processo de alegria. Nós podemos nos lembrar do Salmo capítulo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem pelo amanhecer. O cristão, ele tem uma certeza no seu coração. O cristão, ele tem uma garantia de que os problemas que ele passa nessa vida são problemas transitórios e que no final dela, ou que no final dos problemas, nós encontramos com um Deus que tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. É Deus quem está escrevendo a história do livro de Ruth, é Deus quem está escrevendo a história do livro da sua vida. É Deus que está escrevendo a história do livro da sua família. Os seus planos podem ser bons ou ruins, mas os planos de Deus, que são maiores que os seus, estão sendo escritos na sua vida. E ainda que nesse momento você passe por situações de enfermidade, de luta, de dor, de luto, de morte, o Senhor está te conduzindo para um final de vida, de nascimento. Malom e Quilom podem ter morrido, mas o Senhor está preparando você para o nascimento de um bebê, o nascimento de Obed. Ele virá. Deus dará seguimento aos seus planos na sua vida. Nós não precisamos temer o futuro, meus irmãos. Esse capítulo 4 aponta para nós de que a nossa história está nas mãos de Deus. Nós não precisamos temer o futuro. Preparamos essa conferência, esse momento em que estaremos estudando no culto de quarta-feira o livro de Apocalipse. E muitas pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, ficam com muito medo, porque vem aquelas figuras, tem um dragão, tem chifre, tem a besta, tem muitas coisas acontecendo. Parece que quando eu era criança, era uma espécie de livro de terror dos crentes. O pessoal lia Apocalipse e ficava com medo. Na verdade, quando eu era criança, tinha um LP. O pessoal mais novo não sabe nem do que eu estou falando, mas existia um negócio chamado LP, e você colocava numa vitrola, e ali você tocava música geralmente, mas também tinham alguns que vinham com histórias, e tinham 2 LPs, 2 discos, disco de vinil, que o título deles, de um era O Juízo Final e do outro era A Última Trombeta. E quando a minha avó queria disciplinar os netinhos, quando minha avó queria que os netinhos ficassem comportados, meu irmão, ela colocava A Última Trombeta. Aquilo era terrível, o pessoal, a gente ficava com medo, os personagens iam interpretando, e muitas vezes parece que o Apocalipse é uma espécie de livro de terror dos crentes, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, o Apocalipse tem uma história muito clara, muito simples, muito objetiva para trazer aos nossos corações. O Apocalipse começa com Jesus sentado no trono. E ele termina com Jesus sentado no trono. A despeito dos problemas que nós atravessamos na nossa vida, quando você entrega de fato a sua vida verdadeiramente a Jesus, como seu único e suficiente Salvador, Ele está sentado no trono no início, Ele está sentado no trono no final, Ele está reinando no início, Ele está reinando no meio, Ele está reinando no final. Ele permanece, a vontade dEle permanece acontecendo sobre tudo na sua vida, porque Ele é Senhor. E Ele nunca perdeu o controle. O Senhor de tudo nunca perdeu o controle de nada. Ele é Senhor. E Ele era Senhor nessa história também. Ele é Senhor no que está acontecendo na vida de Elimeleque. Vimos na semana passada que Ruth saiu lá de Moabe junto com a sua sogra. Ela chegou a uma nova terra, terra que ela não conhecia. Ela se comprometeu com Deus, um Deus que ela anteriormente não conhecia. Ruth foi uma mulher que, embora viúva, ela não se acomodou à situação difícil que atravessava, mas ela resolveu trabalhar. E trabalhando por provisão divina, ela acaba no terreno, na propriedade de um homem chamado Boaz, que era parente dela. E esse parente era um parente resgatador, era um parente próximo. Então Ruth, instruída por Noemi, ela foi até Boaz e disse: eu sou Ruth, estenda sobre mim a sua capa, ou seja, case-se comigo, seja o meu resgatador. Então, nesse contexto, nós aprendemos uma palavra na semana passada. Uma palavra que quer dizer resgatador. E essa palavra é? Eu já ouvi. Essa palavra é?
Goel. E nós entendemos que Jesus é o nosso resgatador, Jesus é o nosso Goel. Jesus é aquele que se fez carne, ele se fez humano, por isso ele é um parente. Ele é alguém que se fez semelhante a nós. Jesus é aquele que tem condições de fazer o resgate. Por quê? Porque ele é o dono de toda a glória, Senhor de tudo, nunca cometeu nenhum pecado sequer. O sangue dele é puro, o sangue dele de fato pode pagar o preço pelos nossos pecados. E Jesus teve a vontade, Jesus quis fazer. Ele quis tomar a decisão de fazer e ele foi lá e fez. Então Jesus, ou Boaz, na verdade, é um símbolo de Cristo no Novo Testamento. E esse Jesus é aquele que veio nos resgatar, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas vocês vão lembrar que nessa história, nesse momento, havia um detalhe. Existia um homem, e Boaz era esse homem, e Boaz ele disse o seguinte: tem uma pessoa que tem a prioridade no resgate. Existe uma pessoa que está na minha frente nessa linha de sucessão. Existe uma pessoa que pode fazer o resgate e tem a preferência por fazer esse resgate no meu lugar. E esse livro de Ruth, ou esse quarto capítulo de Ruth, que vai nos contar, vai nos trazer 3 personagens principais. Um é Boaz, a outra é Ruth, e o último é o filho que vai nascer, Obed. Ele vai entrar com um quarto elemento, que é o querido fulano. Fulano? Foi assim que o texto se referiu a ele. Enquanto ele passava pela cidade, Boaz disse assim: ô fulano. O nome dele não aparece. O nome dele não aparece. As leis divinas, irmãos, que foram dadas para o povo de Israel, foram dadas para a proteção daquele povo, para que nenhuma família ficasse desamparada, para que nenhuma família ficasse sem provisão. Então, quando você não tinha mais dinheiro e você precisava vender uma propriedade sua, você vendia, mas depois de 50 anos aquela propriedade retornava a ser da sua família. Se você tivesse condições de fazer aquele resgate antes, você poderia fazer aquele resgate antes e ela retornava à sua família. Deus criou essas leis para que pessoas não viessem e comprassem, não tirassem as propriedades de Israel, mas para que a propriedade permanecesse dentro da própria família. Então, o parente mais próximo tinha essa função. É exatamente o que Jesus faz por nós. Ele vem nos libertar mediante o pagamento de preço. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Deus, quando ele criou Adão, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós saímos de perto da presença do Senhor. Foi decisão nossa. Por causa da humanidade, o pecado entrou no mundo. E nos colocou numa situação que nós não teríamos como pagar pelo preço pela reconciliação, pelo preço de voltar a ter um relacionamento com Deus. Então o próprio Deus se fez carne, veio ao mundo, ofereceu a sua vida na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. Não é mérito nosso. Não foi nada que eu conquistei com a minha força. Por isso que a salvação ela vem pela graça, mas ela é dada ao homem mediante a fé. Agora, não pensem que a fé da Bíblia é a fé que faz você, simplesmente leva você a acreditar. Porque a fé que a Bíblia está falando é uma fé prática. Então, quando você crê em Cristo, na Bíblia Sagrada, quando a Escritura Sagrada diz assim, eu creio, ou você deve crer em Cristo, ela está dizendo que Cristo deve mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de falar. O seu comportamento, ele passa a ser moldado pela experiência que você teve com Cristo Jesus. Cristo orienta todos os pontos da sua vida. Lá no Éden, Adão e Eva receberam uma tentação de que se eles desobedecessem, eles seriam como Deus. O que seria ser como Deus? Deve ser você ter um nome grande, um nome aclamado, um nome reconhecido. É você poder gerenciar, você poder fazer todas as coisas, você poder criar. Mas, na verdade, Adão e Eva poderiam fazer quase que tudo isso.
porque eles foram os pais da humanidade, eles teriam um nome grande. Eles gerenciavam todo o mundo conhecido. Eles geravam vida. Através do relacionamento íntimo deles dentro do casamento, eles gerariam vida. Então eles tinham quase que tudo isso. Mas a tentação foi: sente-se ao trono de Deus, seja como Deus, seja igual a Deus. Eles sucumbiram a essa tentação, porque eles tinham um desejo de proteger o seu próprio nome. Eles queriam se tornar famosos aos seus próprios olhos, eles queriam se tornar grandes aos seus próprios olhos, e parece que essa tentação, esse bichinho, é a bala de prata do diabo, que continua mexendo, atingindo, sendo atirada na direção dos nossos corações. É por isso que às vezes, quando alguém pisa no pé de alguém no metrô e começa uma discussão, um logo levanta o dedo e fala assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Parece que muitas vezes nós buscamos e clamamos por um respeito, por uma autoridade, por uma posição acima. Às vezes, quando nós queremos validar alguma coisa, nós dizemos: olha, o fulano falou isso, porque eu estou assim com fulano. Eu conheço o Beltrano, vou resolver esse problema. Porque, de fato, o nosso coração quer um reconhecimento. Certo pastor, ao falar sobre esse livro, não me recordo o nome dele, mas ele lembrou de uma história antiga, de um filme épico. Troia é o nome do filme. Quem aqui já viu Troia? Tem um ator chamado Brad Pitt. Quem conhece Brad Pitt? Olha quantas irmãs levantaram a mão agora. Misericórdia. Troia quase ninguém, mas Brad Pitt todo mundo. Levanta a mão não, irmã. Ok. Naquele filme, o Aquiles, que era o personagem do Brad Pitt, ele buscava a fama, a glória. E ele lutava as batalhas não simplesmente para vencê-las, ou para ter dinheiro, para ter finanças, mas ele queria a verdadeira glória. Ele queria acumular histórias, ele queria que o nome de Aquiles fosse um nome temido e conhecido no mundo inteiro. Ele lutava pela glória. Muitas vezes, nós também lutamos pela glória. A tentação de Satanás sobre o coração de Adão e Eva foi para que eles fossem iguais a Deus. E quantas vezes nós vivemos a nossa própria vida lutando pela nossa própria glória, lutando pelo nosso próprio patrimônio, lutando pelo nosso próprio capital. Enquanto cantávamos essa música hoje pela manhã, é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. É claro que esse texto foi explicado na semana passada, mas hoje me abriu uma nova reflexão na mente, porque muitas vezes ao cantarem isso, algumas pessoas ao cantarem isso dizem assim: olha, como eu sou legal com Jesus, como eu estou abrindo mão de coisas por causa de Jesus, como eu estou me dedicando a Jesus, como eu venho à igreja e por isso eu sou bom com Jesus. Irmãos, a Bíblia Sagrada aponta para nós estamos num estado como seres humanos de miserabilidade, de pecaminosidade, de depravação total, de afastamento completo da presença de Deus. Quem somos nós para oferecer alguma coisa ao Senhor? Então, se o Senhor nos permite abrir mão do pouco que temos para Ele, devemos cantar com muita alegria mesmo. É por Ele que eu estou gastando minha vida, é por Ele que eu estou perdendo tudo que eu acho que eu tinha, mas porque eu não sou nem digno de oferecer esse serviço para Ele, mas Ele me permitiu, Ele me possibilitou. Então por isso eu devo oferecer a minha vida a Jesus a cada dia, a cada manhã, a cada momento. Mas o texto traz para nós que existia um homem na cidade. E esse homem, ele tinha prioridade naquele casamento. Mas ele tinha uma preocupação. Se você leu ali no capítulo 5, vou explicar para você a história que estava acontecendo. Boaz, ele disse para Ruth o seguinte: olha, eu vou resolver esse problema, mas tem alguém que está na frente. Então, eu vou para lá agora, eu vou buscar a solução desse problema. Boaz fez como é cultura naquela cidade. Ele foi para o portão da cidade. Ele foi para a porta de entrada da cidade. Por quê? Porque ele não sabia aonde o homem morava? Não. Ele foi para lá porque era naquele lugar onde se faziam negócios.
A palavra de Deuteronômio, ela orienta que é exatamente o que vai acontecer. Quando as pessoas têm uma causa para ser julgada, elas iam até o portão da cidade, que era onde ficavam os anciões, e ali eles julgavam aquela causa. O portão da cidade era como se fosse uma praça numa cidade do interior. Era o lugar por onde a vida passava. Tudo acontecia no portão da cidade. Não é à toa que quando o filho do rei Davi, Absalão, ele planeja uma revolta contra o seu pai, ele vai para o portão da cidade. E é no portão da cidade que ele começa a falar ao coração do povo com engano, e ele consegue fazer uma rebelião num país inteiro. Era ali no portão da cidade onde as coisas eram discutidas. E Boaz, ele foi justamente para aquele lugar. Ele foi para aquele portão, porque ali ele sabia que aquele assunto seria resolvido. Boaz, ele chamou 10 homens, 10 anciões, ele se sentou e chamou aqueles 10 homens para se sentarem. A palavra de Deus diz lá no livro de Jó, que Jó, ele tinha esse papel. Jó, ele também sentava no portão da cidade porque ele era uma autoridade. Então ele se sentava ali para julgar questões. Então Boaz foi lá, chamou aqueles 10 homens, aqueles homens se sentaram e se prepararam para julgar aquela questão. Então passava o homem, o parente próximo. E existe um detalhe que está mais para frente, que vai te ajudar a entender como é que funcionava a cabeça do rapaz. O detalhe que está mais para frente, o rapaz ele diz o seguinte: pode prejudicar a minha fortuna, prejudicar a minha herança. Aquele camarada estava fazendo aplicação financeira. Aquele camarada estava comprando propriedades. Ele estava crescendo, o negócio dele estava se tornando cada vez maior. Ele estava se tornando dono de muitas terras. Ele estava crescendo, ele estava zelando pelo patrimônio, pelo nome dele, pela marca dele, pelo logotipo dele. Ele era alguém que estava fazendo diferença naquela sociedade. Os números de seguidores do Instagram dele estavam aumentando. Ele tinha muitos amigos no Facebook. Os TikToks deles tinham muitas curtidas. Estou brincando, tá? Naquela época não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem TikTok. Mas ele estava crescendo, ele estava desenvolvendo, ele tinha uma fama. E aquele homem que queria conquistar mais fama, ele está passando naquele portão. Que oportunidade preciosa. Porque Boaz vai chamá-lo. Mas você acha mesmo que Boaz não sabia o nome daquele homem? Você acha mesmo que Boaz não sabia o nome do parente? Então por que a Escritura Sagrada diz assim: ô fulano? Porque justamente aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que busca glória para o seu próprio nome não terá glória nenhuma. O único nome para ser glorificado na igreja do Senhor é o nome de quem? Jesus. O único nome que é para ser glorificado na vida do servo do Senhor, na vida particular do servo do Senhor, é o nome de quem? Aquele que busca a sua própria glória não terá glória nenhuma e pode ter no final da sua vida o apelido de fulano. Boaz chama o fulano, senta aqui na roda, vamos negociar. Existe uma propriedade, Noemi, ela não tem dinheiro, está passando necessidade, quer vender um terreno que ela tem. E você, fulano, como parente, você tem a prioridade na compra desse terreno, dessa propriedade. Você quer comprar? Aquele homem levantou e disse: eu quero. Está construindo patrimônio, está expandindo, está crescendo. Ele disse: eu quero. Irmãos, eu não sei contar você, mas você que está acompanhando essa história já há 3 domingos, deve imaginar que esse momento foi um momento de tensão. Porque Boaz sabia no seu coração de que se aquele homem comprasse a propriedade, ele se casaria com Ruth. E Boaz amava Ruth. Boaz conhecia Ruth. Então quando ele diz aquilo, quando ele diz: você quer comprar? E aquele homem diz: eu quero. Boaz deve ter dito: ah não, ele vai levar a Ruth. Ah não. Mas Boaz inteligentemente continuou. O texto parece que ele manteve o controle, ele manteve a sobriedade. E Boaz disse o seguinte: aquele que comprar o terreno de Ruth,
o terreno de Noemi, terá que se casar com a moabita. Lembram do primeiro sermão? Quando o israelita ouvia moabita, ele pensava em feiticeira promíscua. Terá que casar com a moabita. E terá filhos, porque vai suscitar a descendência de Malom. Aí o homem disse assim: eu não posso. Você pode fazer por mim, porque eu não posso. O que Boaz disse naquele momento, traduzindo, explicando para os irmãos, foi que aquele homem, se ele se casasse com Ruth, se ele herdasse se ele comprasse aquela propriedade, os filhos que ele teria, o primeiro filho que ele teria não seria dele, seria de Malom, seria do morto, do falecido. Então a descendência, a herança, não ficaria para ele, mas iria para outra parte da família, para a descendência de Malom. Então, na tentativa de proteger o seu próprio nome, com o objetivo de proteger a sua própria história, sua reputação, aquele homem abriu mão de Ruth. Aquele homem abriu mão da propriedade. Aquele homem abriu mão de participar da história de salvação do mundo. Quantas vezes, irmãos, como o jovem rico, nós vamos até a presença de Jesus e o Senhor nos chama do jeitinho que a gente é, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Ele entende a gente, ele vai, estende o braço na nossa direção. Mas quantas vezes nós vamos até a presença de Jesus e quando Jesus diz para nós assim: vende tudo e me segue, perde tudo com amor e com alegria e me segue. Abre mão desse temperamento, abre mão de falar mal do outro, abre mão do dinheiro que você ganha e que não é de acordo com a minha vontade. Abre mão das decisões ruins. Nós simplesmente dizemos: não, eu não quero abrir mão da minha propriedade. Eu não quero abrir mão do meu nome. Irmãos, não pensem que eu estou falando de pessoas que não estão aqui sentadas hoje, ou que não estão nos acompanhando na internet, que não são cristãs. Porque quando você lê as cartas do Novo Testamento, que vai chamando as igrejas à repreensão, à mudança de vida, à transformação, aquelas cartas não foram escritas para o mundo, as cartas foram escritas para a igreja. Porque haviam situações na igreja que precisavam ser mudadas, precisavam ser transformadas, precisa haver arrependimento real, precisa haver mudança de vida. É na igreja. Então você não se proteja atrás da capa escrito cristão ou cristão nominal. Na última pesquisa que fizeram, no último censo que aconteceu, houve já uma separação entre cristão praticante e cristão não praticante. Eu sei lá o que significa isso. Mas já tem uma separação. Não se esconda atrás do nome de cristão nominal, mas viva o cristianismo real na sua vida. Esse cristianismo é o que nos leva a abrir mão. O fulano não quis fazer. O fulano não abriu mão. Essa situação era uma situação de vergonha. Quando se dava direto com o irmão mais velho, a lei de Levíticos diz que o homem tinha que tirar as sandálias, entregar as sandálias para a viúva cuspia no rosto dele, porque aquilo era uma vergonha em Israel, porque ele não quis suscitar a descendência ao irmão. O texto não garante que isso aconteceu com esse tipo de dramaticidade, mas o texto diz que de fato aquele homem tira as sandálias, e isso é um sinal de fechamento de negócio, mas segundo a lei de Levítico também era um sinal de vergonha. Aquele homem prefere passar a vergonha de viver uma vida distante de Deus, a abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, por amor a Jesus. Ele vai lá, entrega as sandálias. Então Boaz, ele diz, que fique se sabendo hoje. Imagina o coração de Boaz nessa hora, quando ele diz: não, casar com Ruth eu não vou casar não. Eu quero proteger a minha propriedade. O Boaz deve ter dito assim: graças a Deus. Graças a Deus. Porque ele não ia perder Ruth. Porque ele teria Ruth. Ele teria uma grande mulher ao seu lado. Falei isso e disse que estava adiantando.
Irmãos, às vezes o Senhor coloca uma grande mulher ao seu lado, jovens e adolescentes. O Senhor coloca, às vezes, uma grande pessoa ao seu lado. A pessoa que teve um encontro com Jesus assim, transformador. Mas ela teve um passado que não foi legal. E aí, por causa do passado da pessoa, você discrimina essa pessoa, você lança essa pessoa fora. Toma cuidado, porque você pode estar abrindo mão de Ruth na sua vida. Você pode estar abrindo mão de Ruth na sua vida. Então toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Aquele homem abriu mão de Ruth na vida dele. O texto vai continuar. O texto vai dizer que Boaz, agora com alegria no coração, ele vai e diz, e toma um testemunho público diante daquelas pessoas. Ele diz: olha, vocês vão ficar sabendo hoje, que eu comprei a terra de Noemi, e eu me casarei com a viúva Ruth, viúva de Malom. Então eu comprei a terra que era de Elimeleque, Quilom, Malom, de Noemi, e eu suscitarei descendência a ela. Está faltando um nome? Está faltando o nome de Ofra. Está faltando o nome de Ofra aqui. Ela não aparece mais. Sabe, um amigo meu, em conversas comigo, ele fala assim: qual o nome dos 12 espias que entraram na terra prometida para espionar? Qual o nome dos 12 espias? Quem aqui sabe dizer o nome dos 12 espiões que entraram a mano de Moisés para espionar a terra prometida? Os 12. Mas de 2 todo mundo sabe. Quais são os 2? Caleb e Josué. Dos outros 10 ninguém sabe. Sabe por quê? Porque a história só marca aqueles que se posicionaram de acordo com a vontade de Deus. Quem não se posiciona de acordo com a vontade de Deus é esquecido pela história. Ninguém sabe quem é. Mas Josué e Caleb, todo mundo sabe quem é. A Ofra teve a oportunidade, mas ela deixou a oportunidade passar, ela não seguiu Noemi. A história não lembra mais dela. Boaz foi lá e comprou aquela propriedade. Os anciões da cidade disseram eles vão fechar o capítulo. E eles disseram para Boaz, derramaram diversas bênçãos, proferiram diversas palavras de bênção sobre a vida dele. Mas existe um detalhe, porque eles falam assim: que Deus faça com que Ruth, essa mulher que você está casando, ela seja como Lia e Raquel, e que ela seja como Tamar. Lia, Raquel e Tamar. Lia e Raquel eram esposas de Jacó, e elas abriram mão de estar na terra do seu pai, dos deuses do seu pai, para seguir Jacó, até os planos que Deus tinha para a vida de Jacó. Tamar era uma mulher, vou falar baixinho para você não se escandalizar, que está na Bíblia, mas você pode se escandalizar. Tamar era uma mulher que se disfarçou de prostituta para enganar Judá e ter relação com ele. E ela teve um filho chamado Pérez. Por que os anciões da cidade estavam abençoando a vida daquele homem, usando o testemunho ou o nome de uma mulher que tinha feito algo tão sórdido, tão maquiavélico? Porque independente daquilo que você fez no seu passado, independente de quem você foi no seu passado, o Senhor nessa manhã está te chamando pela graça e pela misericórdia, porque você faz parte dos planos dele. A sua vida faz parte dos planos dele. Então, graciosamente, ele vai lá e chama Tamar. E Tamar, que poderia ser o nome usado para proferir maldições e engano, é o nome agora que é usado para proferir bênçãos. Porque a graça restauradora de Deus está sobre a sua vida para restaurar tudo aquilo que Ele tem, toda a sua casa, a sua família e tudo aquilo que Ele tem para construir através de você. Mas é necessário que, assim como Raquel e Lia saíram da sua terra, abandonaram a posição da terra do pecado, é necessário que eu e você também abandonemos essa posição. É necessário que eu e você não nos acomodemos numa vida de pecado, mas que nós abramos mão disso para buscar a presença de Deus.
O autor de Hebreus diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Parece que é uma força que está nos puxando para fazer aquilo que é errado. Parece que constantemente nós temos uma inclinação para o mal. Mas eu e você precisamos entender que se de forma profunda e verdadeira você entende o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o que se aplica na sua vida é aquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar no livro de Romanos, de que houve uma libertação. Nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas aquele que entrou em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez ou se faz. Mas existe um renovo, existe um poder do Espírito Santo que libertou a vida daquele que é pecador. E agora você é livre. Livre para quê, pastor? Para fazer o que eu quiser? Não. Você é livre para voluntariamente se submeter ao senhorio de Cristo. Voluntariamente se submeter ao senhorio de Cristo. E se eu não quiser me submeter ao senhorio de Cristo, você continua submetido ao senhorio do pecado e da carne, do diabo e da carne. Mas o Senhor Jesus é aquele que com graça e misericórdia te chama para que você possa viver uma vida plena na vontade de Deus. Irmãos, eu não vou tentar enumerar pecados nos quais você poderia se encaixar, porque eu, como pastor Batista, eu acredito plenamente que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E ele, em estando nesse lugar, eu sei que ele está falando ao seu coração. Então, todo o ponto que precisa ser mudado na sua vida, não está claro para mim, mas para você ele está. Para mim estão claros os pontos que precisam ser mudados na minha vida. Os seus estão claros para você nesse momento pelo poder do Espírito Santo. E eu gostaria de convidar você a sair dessa terra, a sair da terra que você está, a abrir mão de tudo aquilo que tem te prendido, sendo você cristão ou não, mas a abrir mão de tudo aquilo que tem te prendido, para participar da história linda que Deus está escrevendo e que vai escrever através da sua vida. E é uma história que é maior do que você, porque semana que vem você vai saber quem é esse tal de Obed. Semana que vem você vai mergulhar um pouquinho na história de quem é esse tal de Obed. E você vai ver como esse Obed foi fundamental para que eu e você estivéssemos aqui hoje de manhã em Marechal. Mas deixa Deus escrever a história na sua vida. Gostaria de convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a refletir em oração nesse momento. A lembrar de onde você precisa sair, a olhar para onde você precisa sair. A tomar a decisão nessa manhã de estar firme com o Senhor. Tome uma decisão nessa hora. Tome uma decisão nesse momento. Oh, Senhor. As pessoas não sabem. As pessoas podem não saber aquilo que está dentro da sua mente e da minha mente. Para as pessoas a gente pode até disfarçar. Mas deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar quais são as suas mazelas. Ele não quer te expor na frente de todo mundo. É educado, é um lorde. Confessa isso diante dele nesse momento. Entrega diante do altar do Senhor.